Olá, o Justiça Cidadã já está no ar. A Justiça de Primeiro Grau do Maranhão possui 109 comarcas instaladas por todo o estado, divididas nas entrâncias inicial, intermediária e final. Uma estrutura que conta com o trabalho de 307 juízes que atuam em 239 varas judiciais e 33 juizados especiais. Hoje, no Justiça Cidadã, você vai saber mais sobre o trabalho da comarca de Cururupu, localizada na região da Baixada Maranhense. Nós também vamos mostrar como foi a exposição comemorativa de 30 anos do Fórum Desembargador Sarney Costa. O aumento da produtividade dos juízes maranhenses no ano de 2017 e no primeiro semestre deste ano. E a instalação de postos de registro civil nas maternidades de Presidente Dutra e Miranda do Norte. E o nosso convidado de hoje é o juiz Douglas Lima da Guia, titular da comarca de Cururupu. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece no Poder Judiciário do Maranhão, no Justiça Cidadã, uma parceria com a TV Assembleia. A estrutura da Justiça de Primeiro Grau do Maranhão é dividida em 7 polos judiciais que organizam as comarcas por região. O Polo Judicial de Pinheiro é formado por 20 comarcas da região da Baixada Maranhense, do qual faz parte a comarca de Cururupu. Nosso convidado de hoje é o juiz titular de Cururupu, Douglas Lima da Guia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Eida. Obrigado, Amanda. Seja obrigado muito bem-vindo, telespectadores da programa Justiça Cidadã. Este ano, a comarca de Cururupu realizou 6 edições do projeto Justiça Itinerante, levando os serviços de cidadania a comunidades da zona rural de Cururupu. Doutor Douglas, como surgiu o projeto Justiça Itinerante e como foram as edições realizadas este ano? Então, Amanda, a ideia do projeto Justiça Itinerante surgiu do nosso contato com o jurisdicionado local, principalmente com aquele jurisdicionado que mora nas comunidades mais distantes, nos termos, nas zonas praianas, na zona rural da nossa comarca de Cururupu. E todas as vezes que essas pessoas iam até lá para serem atendidas, elas sempre estavam com muita pressa, porque elas tinham que retornar, porque elas faziam 2, 3 horas de viagem, muitas das vezes de barco, e isso era muito caro. E elas às vezes reclamavam muito de ter que voltar, de ter que retornar para dar continuidade ao seu atendimento. Então daí surgiu a ideia, e por que nós não irmos então até esse local, nós não irmos então até esses locais mais afastados a fim de levar a justiça até eles? Sim, a justiça é cada vez mais preocupada, não é, doutor Douglas, com o cidadão? Exatamente. Estamos cumprindo um mandamento constitucional de nos aproximarmos cada vez mais de uma justiça efetiva. Não só uma justiça predial, uma justiça que tem um lugar, um fórum, mas aquela justiça que realmente tem aplicabilidade prática na vida do cidadão e que é aberta a qualquer momento que o cidadão pode recorrer. Esse é o foco do nosso projeto, esse é o foco da nossa prática Justiça Itinerante. Às vezes são pessoas muito humildes também que não têm condições para ficarem se locomovendo o tempo inteiro atrás de um processo, né? Quer dizer, isso aí facilita bastante a vida dessas pessoas. Exatamente. O foco do projeto é uma resolução in loco daquelas demandas que são colocadas. Então isso já facilita muito e muitas das vezes, mais de 90%, até resolve o problema daquele jurisdicionado que é colocado na prática do Justiça Itinerante. Agora, quais foram os serviços mais procurados e qual a previsão, né, para a continuidade desse projeto? Encerrou a primeira fase, né? Exatamente. Nós tivemos uma primeira fase com 6 edições, todas elas localizadas nas zonas rurais ou praianas da comarca de Cururupu, e os serviços mais procurados foram as ações referentes de direito de família, como ações de alimento, reconhecimento de paternidade, divórcio, mas também aquelas ações voltadas para demandas de pequenas causas, né, dos juizados especiais, como as pessoas conhecem, né, demandas que podem ser resolvidas pela via da conciliação, do acordo, da mediação, o que nós executamos em loco. E é uma política nacional, não é? Uma política nacional do CNJ de tratamento adequado dos conflitos, e vocês estão trabalhando bastante com isso também. Exatamente. Nós, na localidade, o que nós fazemos? Nós colhemos aquela demanda,
promovemos naquele mesmo horário a intimação da outra parte, convidamos para que ela venha e participe conosco de uma sessão de conciliação, e a partir dessa sessão de conciliação nós já tentamos resolver o problema propondo um acordo ou levando com que eles reflitam a possibilidade de uma conciliação, de uma solução, no caso consensual daquele problema, para que aquilo não seja de fato judicializado, não haja uma litigância exacerbada em relação a questões, por exemplo, como direito de vizinhança, como questões relacionadas a alimentos, questões relacionadas à família e também ações de cobrança e outras demandas que nos são apresentadas. Algumas situações que numa boa conversa, né, doutor, se resolve, pode ser não é, né? Exatamente. E às vezes você acaba querendo judicializar, achando que é a única saída, a única opção, na verdade, é a última delas, né? Exatamente. E às vezes uma questão simples, né, que pode ser resolvida em poucos dias, até no momento, no mesmo dia, né, em vez de passar anos na justiça, isso mesmo, Amanda, né, com as limitações da lei. Existe algum custo? As pessoas têm que pagar alguma taxa desses serviços que são oferecidos? Não, o projeto Justiça Itinerante, né, que a gente na verdade chama projeto, mas é uma prática, né, Justiça Itinerante, ele é totalmente gratuito, acessível e vale dizer que ele não engloba somente ações relacionadas à justiça, né, mas também ações relacionadas à cidadania, né. Então nós levamos para esse mesmo evento, para essas mesmas realidades, também emissões de documentos, certidão de nascimento, certidão de casamento, casamentos comunitários, também levamos emissão de carteira de trabalho, ou seja, todo aquele pacote de serviços que também o cidadão, às vezes, que depende de outros órgãos parceiros, às vezes não consegue realizar por, às vezes, ineficiência ou ineficácia dos agentes que trabalham com isso, e nós concentramos, então, esse serviço e levamos já com esse manto do Justiça Itinerante para que eles também possam ter acesso naquela mesma localidade. Certo. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com o juiz Douglas Lima da Guia. E para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, você pode ligar para o 0800 707 1581 e falar com o Telejudiciário. Olha, a ligação é gratuita e você pode ligar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não esqueça, 0800 707 1581. Este mês, o Fórum de São Luís completou 30 anos de fundação, data comemorada com uma exposição sobre a história do órgão. Confira aí no VT. A história dos 30 anos é mostrada por meio de objetos usados no início do funcionamento do Fórum até os dias atuais. Este servidor trabalha no Judiciário da capital há quase 50 anos e estava feliz com a exposição. Começou pela Pedro II, né? Depois fomos para a Rua de Nazaré, reviver em cima da Feira da Praia Grande, viu? Dividia o fórum em criminal, civil e família, todos em prédios diferentes, alugados. O presidente do tribunal hoje, o desembargador Joaquim, foi juiz da segunda vara. E esses aí que todos estão por aí na galeria passaram, na minha época, como juiz e hoje estão como desembargador, outros já morreram. E é uma história muito bonita do Judiciário Maranhense. Processos daquela época e já arquivados, fotografias, as togas que os magistrados usavam nos anos 80, uma verdadeira viagem para comemorar as 3 décadas do Fórum da Comarca de São Luís. Essa exposição é importante porque aqui é um pouco da nossa memória. Nós estamos apresentando aqui alguns materiais, algumas imagens, para que a gente possa relembrar desses 30 anos de existência do Fórum Desembargador Sarney Costa. A exposição foi aberta em cerimônia que reuniu desembargadores, juízes, servidores e visitantes. No dia 4 de setembro próximo passado, o Fórum Desembargador Sarney Costa, são 30 anos, depois nós já reinauguramos o segundo no anexo, que é de setembro de 2011. Então, portanto, eu faço questão de estar presente nesta data, porque não simbolicamente, mas porque entendo também de que o presidente tenha que estar presente em todas as solenidades, especialmente essa judiciário. É aquilo que eu digo, levando sempre o judiciário mais próximo da sociedade, porque aqui, que a gente sabe, em média, são 10 mil pessoas ao dia. Daqui a pouco, o juiz Douglas Lima continua a falar sobre o trabalho na comarca de Cururupu.
E nós vamos falar sobre os resultados do trabalho dos juízes do Maranhão, divulgados no relatório Justiça em Números. A gente volta já já. Justiça Cidadã está de volta. Uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversamos com o juiz de Cururupu, Douglas Lima da Guia, que fala sobre o funcionamento da justiça na comarca. Doutor Douglas, como está a situação processual e a entrega da prestação jurisdicional na comarca? Então, há 3 anos atrás, quando eu titularizei na comarca, é a minha primeira comarca, a comarca de Cururupu, nós recebemos uma demanda de 8.000 processos. E hoje, depois de 3 anos de trabalho, de muitas práticas também, como essa que eu citava ainda há pouco, do projeto Justiça Itinerante, sim, nós conseguimos fazer uma redução, ter uma redução de demanda processual para aproximadamente 450 processos hoje pendentes de julgamento. Então nós conseguimos em 3 anos trabalhar muito com a ajuda dos servidores, de todo o corpo parceiro da comarca, como os advogados, o Ministério Público, e conseguirmos então ter uma justiça mais efetiva, mais rápida e também mais próxima do cidadão. Trabalho de toda uma equipe, não é? Para entregar esse resultado. Exatamente. Ninguém trabalha sozinho, né? Nossos méritos são coletivos. Agora, quais são as demandas mais recorrentes lá na comarca de Cururupu? Nós temos muitas ações relacionadas a direito de família, muitas ações relacionadas à prestação de alimentos, reconhecimento de paternidade, ações de cobrança nos juizados especiais cíveis. Nós também temos muitas ações relacionadas aos juizados especiais criminais, né, que são os conhecidos termos circunstanciados de ocorrência, né, que são brigas, né, crimes de menor potencial ofensivo, e temos também a demanda criminal, né, relacionadas a crimes ou contravenções penais, eventualmente cometidos pelas pessoas, também são submetidas ao Poder Judiciário. E, doutor Douglas, em relação à violência contra a mulher e direitos da criança e do adolescente tão debatidos atualmente na nossa sociedade, como é a realidade? Dá para traçar um panorama assim na região de Cururupu e nas demais comarcas próximas também na região? Sim, com certeza. É uma das realidades mais preocupantes que nós temos, a questão da violência contra a mulher e da violência contra a criança e o adolescente. Na nossa comarca nós temos uma demanda muito elevada de medidas protetivas de urgência, que são aquelas medidas requeridas pelas mulheres em situação de violência doméstica, e também de ações penais relacionadas a crimes praticados contra mulheres, inclusive feminicídio. Todas essas demandas nós damos um tratamento super rápido, como prevê a lei, um cumprimento imediato, mas também trabalhamos com os órgãos parceiros de assistência social do município para que tenhamos também a prevenção, através de palestras, né? Nós fazemos muitas palestras, muitos encontros, e temos também um projeto interno que é o Conversando com Marias, é um projeto onde nós atendemos as mulheres vítimas de violência doméstica e trazemos para elas meios, né, formas para que elas possam também reagir e sair do ciclo de violência. Em relação à criança e adolescente, a nossa comarca dispõe de uma sala de depoimento especial, que é um método que inclusive hoje é um método legal, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão é um dos pioneiros na escuta especializada de crianças e adolescentes, e essa sala ela atende não somente a comarca de Cururupu, mas também a toda a região da Baixada do Litoral Ocidental Maranhense. Agora, doutor Douglas, com esse projeto Justiça Itinerante e com toda essa quantidade de trabalho que o senhor vem desenvolvendo ali na comarca de Cururupu, indo até as regiões mais longínquas, levando a justiça para essa população, como é que o senhor traçaria o perfil dessa população? Eles têm realmente conhecimento dos seus direitos? O povo brasileiro hoje já conhece mais os seus direitos, a justiça? O nosso povo, o nosso jurisdicionado, especialmente da comarca de Cururupu, da onde eu tenho mais liberdade para falar, né, ele ainda é muito carecedor, né, do conhecimento acerca dos seus direitos. E essa nossa ida até lá, até essas localidades mais distantes, também é para esclarecer, também é para levar o conhecimento acerca daquilo que eles têm direito, daquilo que eles podem pleitear, não só judicialmente, mas também em face dos poderes públicos e em face das prestações que o Estado deve colocar, né? Para você ter uma ideia, Amanda, nós levamos, por exemplo, órgãos vinculados à Prefeitura e à Câmara de Vereadores, porque tem demandas que não são competência do Judiciário, sim, mas que, por exemplo, demandas coletivas que podem ser levadas ao conhecimento da Câmara de Vereadores. Quer dizer, há toda uma força-tarefa engajada aí, né? Exatamente. Nesse trabalho não é só um projeto, si. Não é um projeto só da Justiça. Órgãos, instituições reunidos, são os nossos órgãos parceiros, e nós tivemos essa felicidade de ter a adesão 100%
todos os órgãos parceiros. Até ótimo. O INSS está conosco, o Ministério do Trabalho também. E hoje, nessa última edição, nós tivemos um incremento das empresas privadas. Algumas empresas privadas também, prestadoras de serviços públicos, também estão conosco, levando formas de renegociação de dívida, por exemplo, troca de eletrodomésticos e outras demandas também que estão na cartilha de produtos deles. Maravilha. Ok, obrigado. Bom, e nós ainda vamos conversar mais com o juiz Douglas. Você também pode saber sobre os serviços da Justiça de Primeiro Grau acessando a página da Corregedoria e seguindo nossas redes sociais. O site é www.tjma.juiz.br/CGJ. Os juízes de primeiro grau do Maranhão alcançaram o primeiro lugar em relação ao tempo médio de duração entre o pedido e a sentença nos processos de execução. Os dados são referentes ao ano de 2017. O resultado consta do relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Maranhão alcançou o primeiro lugar entre os 11 tribunais de médio porte. E no primeiro semestre deste ano, os magistrados de primeiro grau do Maranhão realizaram quase 800 mil tarefas processuais, sendo mais de 124 mil sentenças, 204 mil decisões e 450 mil despachos, segundo dados do sistema Termojúris da Corregedoria. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a instalação de mais 2 postos de registro civil em maternidades do interior. E o juiz Douglas Lima da Guia vai falar sobre o Fórum Criminal de Juízes e Promotores da Baixada Maranhense e sobre o combate à corrupção. Justiça Cidadã já está de volta e hoje entrevistando o juiz Douglas Lima da Guia. Doutor Douglas, fale para a gente, por favor, e para os nossos telespectadores, como é que está a programação das sessões do Tribunal do Júri para este ano? Então, nesse ano de 2018, já realizamos 3 grandes sessões do Tribunal do Júri, onde nessas sessões levamos a julgamento 27 processos. E temos ainda mais uma sessão programada para o mês de novembro, onde serão levados também a julgamento mais 9 processos relacionados a crimes contra a vida, tanto crimes consumados quanto crimes tentados. São processos que aguardavam há muitos anos o julgamento. Para você ter ideia, Amanda, esses processos estavam aguardando o julgamento há mais de 12 anos, 15 anos, e como diz aquele ditado, a justiça às vezes tarda, mas não falha. Então, é nossa obrigação constitucional levar os processos a julgamento no foro adequado, que é o Tribunal do Júri, cumprindo assim o mandamento constitucional, que é de levar à população, para que eles possam colocar em julgamento e decidir a vida daquelas pessoas que estão sendo acusadas, então, de praticar esses crimes. Agora, um tema super atual, que é a questão da corrupção. Nós temos a campanha Maranhão contra a corrupção do Judiciário, e vem sendo o Judiciário tem um tratamento diferenciado. Eu queria saber como é que anda essa questão de combate à corrupção lá na região de Cururupu. Existem casos? Existem. Infelizmente, existem muitos casos de corrupção. No caso lá, nós enfrentamos principalmente a corrupção derivada dos ex-gestores municipais, ou gestores das câmaras de vereadores, que nos são afeta em relação à competência, e levamos esses casos a julgamento como parte desse movimento estadual do Maranhão contra a corrupção. Proferimos já nesse ano de 2018 mais de 30 sentenças, ou seja, 30 julgamentos relacionados a processos que estavam tanto da área criminal, como ações penais, quanto ações de improbidade administrativa, condenando esses maus gestores, essas pessoas que utilizaram a administração pública em proveito próprio, e causaram assim um dano à coletividade, um dano à população, apenas como a suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público e também a restituição ao erário, ou seja, a devolução de tudo aquilo que foi indevidamente auferido por eles. Infelizmente, a corrupção está enraizada, E a justiça está aí para tentar combater. Infelizmente. Então agora nós vamos dar uma paradinha na entrevista com o juiz Douglas Lima para falar sobre a instalação de 2 postos de registro civil nas maternidades municipais de Miranda do Norte e Presidente Dutra. A instalação dos postos foi autorizada pela Corregedoria Geral da Justiça por meio do provimento número 18 deste ano.
Ele estabelece a obrigatoriedade de postos para emissão de certidão de nascimento nas maternidades municipais, que realizam a partir de 300 partos por ano. O objetivo é combater o subregistro civil. Dr. Douglas, quais são os principais objetivos do Fórum Criminal de Juízes e Promotores, sediado na comarca de Cururupu? Então, esse é um movimento regional, o Fórum de Juízes e Promotores Criminais, onde nós vamos tratar e vamos debater entre os colegas juízes e promotores a realidade da nossa justiça criminal e a sua efetividade. Daí nós incluímos pautas como, por exemplo, a segurança pública, a efetividade dos processos, a atuação do Ministério Público e principalmente da execução penal. Ou seja, o que nossas boas práticas, às vezes individualizadas, às vezes restritas comarcas, pode, no âmbito regional, favorecer para que a justiça criminal ela possa ser mais efetiva e a população possa ter a sensação e possa ter também a certeza de que aquele processo criminal, que a justiça vai ser realizada naquele caso concreto, especialmente aí as vítimas dos delitos, e também para que a sociedade possa ter a paz social que nós tanto almejamos, né? A justiça ela tem que ser bem feita, tem que ser bem aplicada, claro, respeitando os direitos fundamentais dos acusados, mas também ela tem que ter efetividade e esse é o nosso foco. Ok, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço rápido sobre os 6 meses, a primeira etapa do projeto Justiça Itinerante e as suas considerações finais. Eide e Amanda, telespectadores do programa Justiça Cidadã, aqui também deixo uma mensagem também à TV Assembleia por essa parceria firme, né, com o Poder Judiciário na divulgação das ações da Justiça no Maranhão. E o projeto Justiça Itinerante é a menina dos nossos olhos, né? É aquilo que nos chama mais atenção, aquilo que nos surpreendeu, né? Como eu falava para vocês, surgiu de uma ideia, mas hoje tomou um corpo muito grande e nós vemos no rosto da população que é atendida, vemos naquilo, no feedback que nos é passado, uma grande satisfação. Uma grande satisfação porque é o juiz, é o promotor, são os advogados próximos, principalmente daqueles que mais precisam. Então, ao longo dessas 6 edições, foram mais de 4.500 e poucos atendimentos que foram realizados e de efetividade, né, com documentos emitidos, com ações judiciais ajuizadas e decididas no local. Então, para ano que vem também nós temos uma programação já extensa, contemplando todas as ilhas, a zona rural da comarca de Cururupu e do termo judiciário e também outras ações voltadas à prevenção da violência, especialmente violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente e também o combate à corrupção, que o judiciário não pode se furtar, como também um grande parceiro nessa luta por um Brasil melhor, por um Estado melhor e também por uma comarca melhor. Ok. Muito bem, muito obrigada pela sua participação em nosso programa, Dr. Douglas. Muito obrigado. E parabéns pelos projetos sociais implementados na comarca com tanto dinamismo. Muito obrigado. E chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. É sempre aos sábados ao meio-dia, não esqueça. Com reapresentação às segundas e quartas às 9 da noite. Até a próxima edição. Até lá!